Opa, meu nome é João Abdala, eu tenho 21 anos, sou nascido e criado no Rio e eu tô prestes a começar o meu segundo ano de graduação em Harvard, ou Harvard, como você prefere pronunciar. E lá eu pretendo estudar ou economia, ou estudos sociais, ou governo, que é basicamente uma combinação de relações internacionais com ciência política, e eu ainda não escolhi meu curso. Fico feliz que eu tenha um tempinho a mais para poder fazer isso, mesmo depois de já ter começado a faculdade. Eu fui criado pela minha mãe, que é professora de escolas públicas de português, sempre foi, e na nossa casa a gente nunca teve falta de nada, honestamente. Em grande parte por conta do trabalho árduo da minha mãe, que trabalhava de manhã, de tarde e de noite para conseguir me sustentar e fazer com que a gente tivesse uma boa qualidade de vida. E também por conta do apoio financeiro da minha tia, que sempre conseguia ajudar a gente de uma forma ou outra. Antes que eu comece a contar essa história, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre esse TED Talk em si. Primeiro, muito obrigado ao pessoal da British por estarem me convidando para poder compartilhar uma mensagem significativa com vocês. E parabéns também por estarem organizando um evento com um tema tão interessante. Eu não pretendo, nesse vídeo, nessa palestra, compartilhar com vocês uma fórmula mágica para você ser aceito em Harvard, ou para você ser mais produtivo, ou para que você seja mais feliz. Na verdade, a mensagem que eu quero passar vai exatamente contra essa ideia. Eu quero falar um pouco sobre como você pode encontrar quem você é, como você pode se reinventar, e eu vou fazer isso não te dando instruções, mas honestamente eu só quero poder contar a minha história, compartilhar um pouco das lições que eu aprendi, dos valores que eu adquiri, e eu espero que isso inspire vocês de alguma forma. Como eu vinha dizendo, na minha casa a gente nunca teve falta de nada, mas a gente também nunca teve uma abundância de recursos, de oportunidades. Minha mãe se sacrificava muito, trabalhava demais, o dia inteiro literalmente, para que eu pudesse estudar numa boa escolinha particular de bairro e futuramente ter boas oportunidades educacionais e profissionais na vida. E percebendo esse sacrifício dela, no 5º ano do ensino fundamental, eu ouvi falar que existiam boas escolas federais nas quais eu poderia ter uma boa educação sem custo nenhum para minha mãe, e eu decidi fazer a prova. Foi realmente o primeiro grande desafio da minha vida, assim, poder estudar para a prova do Pedro II, do Colégio Militar. Eu felizmente fui aceito nos dois, e eu decidi que eu ia continuar minha educação estudando no Colégio Militar. Realmente fiquei muito feliz porque isso ajudou financeiramente a minha mãe, e eu percebi que aliviou ela na carga horária que ela tinha de trabalho. E assim que eu entrei no Colégio Militar, eu ouvi falar que alguns dos alunos que estavam se formando, que tinham acabado de se formar, tinham sido aprovados para algumas das melhores faculdades no mundo, nos Estados Unidos. Harvard, Yale, Princeton, coisas do tipo. E eu não conhecia muito bem essas faculdades, não sabia por que elas eram as melhores do mundo, mas eu achei uma ideia interessante e eu mantive ela na minha cabeça. Pouquinho a pouquinho, eu fui alimentando essa ideia e descobrindo um pouquinho mais sobre aquilo. Até que, quando eu cheguei no ensino médio, eu realmente parei para pesquisar se era aquilo que eu queria, e eu descobri que era aquilo que eu queria, sim. Eu queria estudar fora, eu queria estudar nas melhores faculdades do mundo, e eu comecei a entender como o processo funcionava e o que era necessário para que eu conseguisse alcançar esse sonho. E o processo é bem diferente do processo de vestibular que a gente tem no Brasil, onde você basicamente faz uma prova e a sua aceitação depende do resultado dessa prova, unicamente. Lá você tem vários fatores em consideração. Você tem provas também, obviamente, que você precisa fazer no processo, mas também tem as suas notas de escola, e o principal diferencial, eu diria, são as atividades extracurriculares. É aquilo que você faz fora de sala de aula que conta também na sua admissão. E a visão inicial que eu tive disso, pelo que eu pude ler em um lugar e outro da internet, era que as pessoas brasileiras que eram aceitas em faculdades dos Estados Unidos eram basicamente pessoas que se dedicavam na parte de exatas, que faziam muitas Olimpíadas de matemática e química e física e tal, e ganhavam medalhas.
e se destacavam nesse campo. E que se eu quisesse passar para as melhores faculdades, para Harvard, para Yale, eu precisaria fazer coisas absurdas, eu precisaria ganhar uma medalha na Olimpíada Internacional, que eu precisaria encontrar a cura para o câncer, que eu precisaria fundar uma empresa, fazer uma pesquisa científica publicada em uma revista internacional também. E eu entendi que seria um grande desafio. Eu não sabia se era exatamente esse caminho que eu queria para minha vida, mas eu estava no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, então eu falei, tudo bem, vou fazer isso. Já que dá certo para os outros, por que não tem como dar certo para mim? E depois de um tempo, na verdade logo eu percebi que eu não era muito feliz seguindo essa receita que tinham me falado na internet. Que eu não era tão bom assim em exatas e que eu não me divertia tanto estudando exatas e que até mesmo outros amigos meus que não estavam minimamente interessados em estudar fora, em extracurriculares como um meio, iam muito bem às Olimpíadas e iam melhor que eu. E eu sentia que eu estava ficando para trás, eu sentia que eu não era tão bom quanto os outros. E se realmente, para eu ser aceito em Harvard, por exemplo, eu precisava seguir aquele modelo, eu não estava indo muito bem até ali. E eu me senti frustrado por conta disso. E sem saber muito bem para onde ir. Porque se eu não fizesse isso, eu ia fazer o quê? Eu via que tinha outras oportunidades, talvez coisas mais de humanas, digamos assim, mas eu me sentia muito tímido e não me sentia muito motivado a sair do caminho que tinha me dito que dava certo para tentar outra coisa que eu talvez não gostasse, que eu provavelmente não me daria bem. Até que surgiu uma oportunidade no meu caminho e hoje em dia eu reconheço que essa é a oportunidade na minha vida pela qual eu sou mais grato, que foram as simulações da ONU. Eu sei que nem todo mundo está familiarizado com esse conceito, mas são basicamente eventos nos quais são organizados fóruns de negociação diplomáticos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, como a Organização Mundial da Saúde, o Conselho de Direitos Humanos, e os jovens, geralmente do ensino médio, representam países, debatem, fazem discursos e propostas de resolução para conseguir chegar numa solução para o problema em questão. E eu comecei a participar por conta de alguns amigos e num momento inicial eu realmente pensei, será que vale a pena fazer isso? Porque eu não sei se isso realmente vai ser importante para mim, sendo que a galera que faz Olimpíadas e ganha medalhas estuda muito para isso e talvez eu não tenha tempo suficiente se eu mudar o meu foco, se eu não estiver completamente determinado a me dar bem em exatas. Mas eu decidi participar, eu participei de algumas primeiras simulações e eu era muito tímido, eu fiquei muito ansioso para falar e eu não fui bem. Foi terrível, na verdade, a minha performance. Mas eu descobri, por trás disso tudo, eu percebi que eu gostava daquilo, que eu gostava daquela ideia de discutir política internacional, de fazer discursos e de ser articulado e de escrever boas propostas, de uma forma que eu não gostava do caminho que tinham me oferecido como uma solução para eu alcançar o meu sonho. E eu acho que às vezes as oportunidades na vida, as oportunidades mais importantes da vida, aparecem do nada. E se a gente se ativer demais aos planos que a gente tinha anteriormente, a gente acaba deixando passar uma oportunidade de ser feliz e de ter sucesso e de se descobrir, sabe? Hoje em dia eu fico muito feliz de ter decidido que eu queria continuar fazendo simulação, mesmo que isso significasse desviar do caminho que tinham me recomendado. E eu tenho certeza, olhando para trás, que se eu não tivesse decidido, naquele momento que eu tive essa dúvida, continuar simulando, mesmo que isso significasse não ter tanto tempo para me dedicar a Olimpíadas e tal, eu tenho certeza que eu não teria sido tão feliz durante o meu ensino médio e que eu não teria chegado onde eu cheguei hoje em dia. Eu acho que uma lição muito importante que eu aprendi nessa história é que você precisa estar aberto
para as oportunidades que chegam na sua vida, você precisa ser curioso, se questionar e não fazer algo porque alguém te mandou dizer, alguém te mandou fazer, mas sim porque você legitimamente quer fazer aquilo. Talvez você sinta vontade de mudar de caminho 1, 2, 3 vezes e faça isso. Talvez você seja mais feliz, como eu acabei sendo. E eu acho que isso foi muito bom pra mim, porque não só me permitiu aproveitar uma oportunidade que eu gostava muito, mas também permitiu com que eu me encontrasse e que, através de quem eu sou, eu conseguisse futuramente alcançar esse resultado de ser aceito em Harvard e em outras faculdades americanas. No meio das simulações e depois de eu realmente ter me aberto às possibilidades, eu descobri que tinha várias outras coisas que eu também gostava de fazer. Eu também percebi que o meu colégio, como dizia um professor querido meu, era uma Ferrari andando a 30 km por hora. E tinha muitas possibilidades que a gente podia explorar, por mais que aquilo fosse difícil. Então, eu e alguns amigos decidimos criar um grêmio, criar um clube de relações internacionais, criar uma simulação da ONU para o nosso colégio, que acabou virando uma das maiores do Rio e do Brasil. Isso tudo foi muito difícil. Assim, por conta de questões de burocracia e de dificuldade logística, mas quando você encontra algo que você gosta, não abra mão disso simplesmente porque parece complicado a princípio. Pode ser que você não consiga. A gente não consegue tudo que quer na vida, obviamente. Mas nada te impede de tentar. Se você realmente gosta de algo, entrega o seu coração para isso. Você não precisa de um diploma de ensino médio, você não precisa de um diploma de faculdade, você não precisa de credenciais para tentar nada. Você precisa de curiosidade para achar o que você gosta, e uma vez que você gosta, que você encontra o que você gosta, o que você ama, você pode tentar ser proativo, você pode tentar ir além com aquilo, sabe? Se divertindo, aprendendo e realmente encontrando quem você é nesse caminho. Bom, eu não considero que nada disso que eu fiz foi excepcional da forma que falavam pra mim que tinha que ser pra eu passar pra Harvard. Eu conheço pessoas que, na minha opinião, tiveram conquistas de muito mais prestígio do que as que eu tive durante o meu ensino médio. E assim, quando eu olho pra minha história, eu só realmente enxergo que eu trabalhei com as possibilidades que eu tinha, eu me diverti fazendo as coisas que eu gostava de fazer, e eu tentei encontrar a melhor versão de mim mesmo, tentando... Eu tentei encontrar a melhor versão de mim mesmo, ao passo que eu tentava tornar o meu ambiente e as coisas com que eu me importava melhores. E, assim, eu não descobri a cura pro câncer, eu não criei uma patente, eu não fiz nada estratosférico assim, só realmente fui eu mesmo. E me redescobri ao longo desse processo, e eu me questionei, e eu não fiz o que me mandaram dizer. Se eu não tivesse passado para Harvard no final das contas, eu não me arrependeria, honestamente, porque o que mais vale é a jornada nesse sentido. Para mim não valeria a pena estudar e ser admitido para qualquer instituição que fosse, se eu não fosse admitido por quem eu sou e por quem eu gosto de ser, mas sim por uma versão de mim que eu me tornei por conta de algo que alguém me mandou fazer. E, como eu falei, você só precisa se permitir ser curioso para isso e se entregar a cada nova tentativa que você faz. Um conselho que me deram uma vez, que eu acho que faz muito sentido, é que às vezes vale mais a pena, muitas vezes vale mais a pena você se planejar a curto prazo do que a longo prazo. Porque quando você se planeja a longo prazo, você se atém muito ao seu planejamento e você fica cego para algumas possibilidades que aparecem no seu caminho. Já me perguntaram que tipo de coisa absurda eu fiz para entrar para Harvard, e o que eu respondo é que eu
só correr atrás das coisas que eu gostava de fazer. Eu não quero que isso soe utópico e pareça com que é extremamente fácil você passar para uma faculdade assim. É óbvio que exige muito conhecimento, estudo, e assim, eu não sou de forma alguma uma pessoa melhor por estudar em Harvard, honestamente. Eu não faz com que eu seja alguém mais digno de ser ouvido. O que eu realmente queria contar para vocês nesse TED Talk é que o que realmente importa nesse sentido é a jornada. E eu acho que se você se entrega para o que você gosta de fazer, e se você se permite mudar de ideia, se você se permite fazer uma curva que parece arriscada, pode ser que você seja muito mais feliz. E se você decidir que não é aquilo que você quer, você sempre pode voltar atrás. O tema geral do TED Talk, desse conjunto de palestras, é como o indivíduo pode usar, basicamente como o indivíduo pode usar os recursos à sua disposição numa sociedade interconectada. E principalmente hoje em dia, como a gente tem um acesso facilitado à internet e cada vez mais informações são disseminadas, eu acho que você tem um leque, uma gama de possibilidades à sua frente e uma gama de conhecimento à sua frente que te possibilita se questionar e mudar de rumo se é aquilo que você acha que você tem que fazer. Então não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de se reinventar. Eu acho que a vida é basicamente como se fosse uma obra de arte. E ela se torna cada vez mais bonita se você não economizar tinta a cada pincelada que você dá. No final das contas, o que importa é você ver que aquele foi o seu trabalho, que aquela obra é sua, que foi você que construiu aquilo, e mesmo que você em algum momento tenha errado ou ido por um caminho que você acha que talvez não tenha valido tanto a pena, você pode ficar orgulhoso de ter tentado e se reinventado depois. Essas foram algumas das principais lições que eu aprendi na minha vida nesses últimos anos. Eu espero que possam ser úteis para vocês de alguma forma. E, novamente, muito obrigado para o pessoal da British por estar me possibilitando comunicar essa mensagem para vocês. Tudo de bom para vocês e abraço.